Novamente nós estamos em seu lar e a finalidade é transmitir aquela verdade que é o próprio Cristo, o nosso Mestre, o nosso Deus, o nosso Espírito Santo, a nossa vida, a nossa alegria, transmitindo este poder tremendo de Deus. Devemos reconhecer que nós precisamos mais do Senhor. E de coração, então, vamos dizer, de coração, vou dizer, eu quero mais de Cristo. Eu quero mais, Jesus, do teu amor, 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 Jesus, eu quero mais. Eu quero mais, Jesus, do teu perdão, 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 Jesus, eu quero mais. Eu quero ver, Jesus, teu rosto em Jerusalém. Eu quero ver, Jesus, teu rosto em Jerusalém. Eu quero ver, Jesus, teu rosto em Jerusalém. Eu quero ver, Jesus, teu amigo rosto em Jerusalém. Assim tornou Moisés ao Senhor e disse: Ora, este povo pecou pecado grande, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado, senão risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito. Então disse o Senhor a Moisés: Aquele que pecar contra mim, a este riscarei eu do meu livro. Êxodo, capítulo 32, versículo 31 a 33. Pela graça de Deus, nós temos a oportunidade de chegar em vossos lares e vos ajudar na transmissão de uma mensagem que revela o verdadeiro amor de Deus a favor de seus filhos. Nós vamos ver nesta programação os nomes que estão no livro da vida que permanecerão, e outros que também têm seus nomes no livro da vida e que são riscados, e outros que não têm o seu nome no livro da vida. Então, eu creio que irá nos ajudar bastante. E tem uns que têm o nome no livro da vida que alcançarão, como dissemos na programação anterior,
a vida eterna no final do milênio. Para quem não tem o nome no livro da vida, na verdade, não resta esperança. Mas o nome no livro da vida não adianta eu pedir para Deus colocar. Não. Já foi escrito antes da fundação do mundo. Isto é o que diz a Bíblia. Logo vocês verão claramente. Todas estas pessoas têm seus nomes no livro da vida e seus nomes permanecem. Aqueles de Mateus 25, alguns das virgens nécias e também aqueles que fizeram bem para a noiva. Eles têm o seu nome no livro da vida e permanecem. Porém, quais os nomes que não permanecem? É a pergunta. Então aqui temos a resposta. Aqueles do sistema mundial de igrejas que combatem a noiva. Estes sim são os que terão seus nomes removidos. Estes são os que se perderão. Eles serão lançados no lago de fogo. Então não é simplesmente alegrar porque tem o nome no livro da vida. Porque ele pode permanecer, pode ser riscado, e então você se perderá. Vamos dar agora outro passo. Antes, porém, de nós fazermos isto, nós vamos recapitular este estudo que estamos dando. Primeiro de tudo, sabemos com toda segurança que o propósito de Deus se firma na eleição. Foi proposto nele mesmo. Foi propósito de Deus gerar um povo com ele mesmo, que seria a noiva palavra. Não seria uma noiva credo, uma noiva dogma, mas noiva palavra. Ela vive a palavra de Deus e deixa de lado as tradições dos homens com seus credos e dogmas. Esta noiva é predestinada, eleita em Cristo. Ela foi escolhida antes da fundação do mundo nele. Ela foi pré-conhecida e amada antes mesmo de ter sido gerada durante as eras sobre a terra. Ela foi redimida pelo sangue de Jesus e não pode nunca entrar em condenação. Ela não pode nunca estar no julgamento por causa de não poder ser imputado pecado a ela. Lembra de Romanos capítulo 4, versículo 8. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Então aqui está. Verdadeiramente, ela, a noiva de Cristo, estará com ele em seu trono de julgamento, julgando o mundo e até os anjos. Isto é verdade. Porque aquele que vencer assentará comigo no meu trono, como eu venci e me assentei com meu Pai em seu trono. O trono do Pai e do Filho é um só. Não há dois tronos, nem três. Apocalipse 3, 21. Então, seu nome, o nome de cada membro desta igreja noiva, foi escrito em uma seção do livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Estes não poderão terem seus nomes riscados.
porque foram preconhecidos por Deus antes da fundação do mundo como aqueles que permaneceriam em sua palavra e veriam o cumprimento desta palavra em cada era. Tiveram que reconhecer Pedro, Paulo, João e os demais. Na era da igreja, durante esse período da história da igreja, tiveram que reconhecer Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley e agora o Elias, William Marion Branham. Os eleitos reconheceram cada mensageiro desse. Mas vamos, em segundo lugar, a outra classe, e seus nomes estão também no livro da vida, e eles surgirão na última ressurreição, que é depois do milênio, como dissemos na programação anterior. Tais como as virgens nécias, que são estas boas pessoas que hoje servem a Deus, mas porque foram cegadas por seus pregadores, elas são impedidas de verem a verdade do dia, a mensagem de Deus em seu determinado tempo. Então são virgens nécias, sem receber o Espírito Santo. E também os justos, dos quais se fala em Mateus capítulo 25, versículo 31 ao 46. Nesta classe estão também aqueles que não adoram a besta, nem foram envolvidos no sistema do anticristo, mas morreram pela sua fé, ainda que não estivessem na noiva, não tendo nascido de novo. Mas eles se levantarão na segunda ressurreição e entrarão na vida eterna. Mas é melhor a gente reconhecer a mensagem hoje e ver que Deus nos tem predestinado para ver esta verdade do dia em que estamos vivendo. Em terceiro lugar, aos que estão na linha de fronteira como os cristãos, tais como vimos em Israel saindo do Egito, estes têm seus nomes no livro da vida e suas obras escritas nos livros. Estes, tendo falhado em obedecer a Deus e sendo vazios do Espírito, ainda que os sinais e as maravilhas estivessem entre eles, terão seus nomes removidos do livro da vida. Entre os deste grupo estarão aqueles Judas, que embora totalmente vazio do Espírito, ele não foi a Pentecostes, ele não se encheu do Espírito Santo, de maneira alguma, mas são religiosos, porque Judas era religioso. Judas expulsava demônio, curava enfermos no nome de Jesus. E os desta era e de cada era que não pôde reconhecer o seu mensageiro, é porque estavam vazios do Espírito, desprovido do Espírito, contudo sendo religiosos. Você diz, mas eles podem expulsar demônios, curar enfermos, falar em línguas, sendo vazios do Espírito? Sim, podem. Eles podem fazer isso tudo, sendo religiosos. Mas eles terão manifestações em suas vidas. E embora, estando nos livros, não foram eleitos nele, quer dizer, não foram eleitos em Cristo. E por não serem eleitos em Cristo, eles terão os seus nomes removidos, tais como Judas e também Balaão, que é outro que estará neste grupo, dos que terão seus nomes removidos. Quando Israel pecou, Moisés se pôs na brecha e disse, Senhor, risca o meu nome. Risca o meu nome do teu livro que tens escrito. Ele tinha uma certeza que o seu nome estava escrito no livro de Deus. Mas Deus diz, Moisés, eu vou riscar do meu livro aqueles que pecarem contra mim.
estes riscarei eu do meu livro. Não é isso maravilhoso? Mas como que é pecar contra Deus? É só matar, roubar? Não. Pecar contra Deus é ensinar uma falsa doutrina. Como esta falsa doutrina, chamada Três Pessoas da Santíssima Trindade. Onde encontraram isso? Na Bíblia? Não. Foi no Concílio de Nicéia, 325, depois de Cristo, com o Papa São Damaso. E todos têm engolido esta doutrina, até mesmo os pentecostais, que nos últimos tempos tinham mais luz do que os luteranos e wesleyanos, mas também ficaram cegos, porque está escrito em Apocalipse 3, versículo 14 em diante, que esta era de Laodiceia é cega, nua, infeliz e não sabe. Bom, em quarto lugar e último, estarão aqueles cujos nomes não foram nem jamais serão escritos nos livros. Tem muitos pregadores que ficam orando: Senhor, escreva o nome do irmão, da irmã, fulano de tal, no livro da vida nos céus. E o irmãozinho, a irmãzinha fica até alegre: ó, esse pregador está pedindo para Deus escrever meu nome no livro da vida. E você acha que Deus está ouvindo isso? Você acha que Deus vai escrever o seu nome no livro da vida só porque o pregador disse? A Bíblia está dizendo que estes nomes foram escritos com o sangue de Jesus Cristo antes da fundação do mundo. Como podemos ter nesta era homens cegos que não podem ver esta verdade? Vamos ver aqueles que não têm nem o seu nome escrito no livro. Está encontrado em Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. E também Apocalipse 17, versículo 8. E adoraram-na, quer dizer, adoraram a besta, que é o Concílio Mundial de Igrejas. Todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse 17, verso 8 agora. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Preste atenção. Jesus disse que um certo grupo aceitaria um que viesse em seu próprio nome. Este é um grupo do anticristo, que vem em seu próprio nome. Porque ele diz: eu vim em nome de meu Pai e não me recebeis. Mas se outro vier em seu próprio nome, a ele recebereis. E eles têm recebido um outro que tem vindo em outro nome. Porque Jesus vem em nome do Pai. Então o nome do Pai é Jesus. Ele vem em nome do Pai. Ele mesmo diz: manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Leia São João 17, versículos 6 e 26. Será que não dá para ter luz? Mas tem estes que seus nomes não estão escritos no livro da vida, porque Deus já os viu antes da fundação do mundo, que eles iriam adorar a imagem da besta, que é a união das igrejas, o concílio ecumênico, é a imagem da besta. E Deus já os viu reverenciando esta imagem. Agora, estes foram ordenados por Deus, mas não para a eleição, para a eleição da vida. E neste grupo se encontra aqueles tais como Faraó. Dele se diz a Bíblia: para isto mesmo te levantei, vasos de ira preparados para a perdição. Romanos 9, do versículo 17 e também 22. Meus ouvintes, nenhum destes
seriam colocados num registro da vida. Não, Faraó e esses que adoram a besta, a união das igrejas. Agora, e o número desta besta? É 666. Mas o que quer dizer isso? Isto quer dizer a doutrina de 3 pessoas, porque Deus fez o homem no 6º dia. O número 6 é o número do homem. Então, este é o número da besta, e diz a Bíblia que é número de um homem, e está na coroa de um homem. Que será isto? Isto é mais do que verdade. Vocês conhecem isto. Você sabe que isto é verdade. Mas esta doutrina de 3 pessoas faz 3 deuses. E isto te colocará fora do aprisco de Deus. Se você reconhece que o seu nome está no livro da vida, então você crerá na palavra de Deus, como está escrita, nesta verdade de todo o seu coração. Todos desejam estar no arrebatamento, não é verdade? Mas, meus amados, estes que irão no arrebatamento são predestinados a ficarem com a palavra. Uma esposa que rejeita tomar o nome do esposo, ela não é digna daquele homem. Assim também é a igreja. Se não recebemos o nome do nosso esposo, Jesus Cristo, também nós não somos dignos de ser sua igreja noiva. Mas não é somente receber o nome dele. Temos que ver o que ele está fazendo hoje. O ministério que ele tem levantado, como ele disse que faria isto nos últimos dias. Pode você ver toda esta verdade? Tem o seu nome no livro da vida? Se tem, vai ser riscado ou vai permanecer? Você diz, pastor, eu não sei. Você não sabe? Se você estiver fora da palavra, se você rejeita a palavra em sua autenticidade, você está rejeitando Deus. Se você aceita um outro que vem em seu próprio nome, ao invés do nome de Jesus Cristo, você está fora. O seu nome será riscado do livro da vida. Aquele que pecar contra mim, e aqueles que blasfemarem contra o Espírito Santo não têm perdão. Mas você sabe o que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Não sabe? Eu sei que muitos pregadores têm citado assim: quem pecar contra o Pai tem perdão. Pregador, escreva para mim e mostra-me na Bíblia onde é que está esse versículo. Quem pecar contra o Pai tem perdão. Não está escrito na Bíblia. Está escrito: quem pecar contra o Filho do Homem. Mas não contra o Pai. Contra o Filho do Homem, porque o Pai é o Espírito Santo. Você faz dele 3 pessoas, depois começa a falar coisa que não está nem dentro da Escritura. E quantas vezes nós já ouvimos pregadores citar: quem pecar contra o Pai tem perdão, contra o Filho tem perdão, mas contra o Espírito Santo não tem perdão. Mas não está nem na Bíblia. Leia Mateus capítulo 13 e procure as referências, e você então verá isso. Então a noiva tem o nome no livro da vida e não pode ser riscado, porque ela é eleita em Cristo. Vamos recapitular um pouquinho aqui. Outros que têm o nome no livro da vida e que não foram elegidos como parte da noiva e que receberão vida eterna porque foram bons aos da noiva, são os de Mateus 25, versículo 31 a 46. E também as virgens nécias que não adoraram a besta, mas deram suas vidas a Cristo. Isto vai acontecer na grande tribulação. Vão ter que dar a vida a Cristo por causa do nome de Jesus. Vão ter que morrer na grande tribulação. E depois, lá no final, se eles não blasfemaram contra a mensagem, que tem virgens nécias que blasfemam da mensagem, igrejas boas que blasfemam da palavra de Deus, do mensageiro de Deus em sua era, então esses não têm perdão nem neste século, nem no porvir. Porque blasfemar da mensagem é blasfemar do Espírito Santo. Agora,
Tem os que os seus nomes estão no livro da vida, mas serão riscados, como Judas, muito religioso, traiu a Cristo, que era a palavra, para ficar ao lado da denominação daquele dia. Hoje eles traem a Cristo também, para ficar defendendo os credos, os dogmas inescriturísticos, embora curando os enfermos e expulsando demônios, não são reconhecidos por Deus e seus nomes são riscados do livro da vida. Em quarto lugar, tem aqueles que seus nomes não foram escritos no livro da vida, e se puseram ao lado da besta, que é a união das igrejas, o concílio ecumênico. Apocalipse 20, versículo 15 diz: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Mas creio eu, juntamente com você, meu nome está escrito na glória, no livro da vida, e ele não será arriscado. Pecador outrora fui, porém, mas eu encontrei em Jesus. Deu-me francamente e achei quanta paz, perdão e luz. Há um novo nome lá na glória, é o meu, e os anjos cantam esta história. O pródigo volveu. Há um novo nome lá na glória, é o meu, todo meu pecado perdoado está, e lá morar eu vou. Senhor Deus, eu rogo neste momento a tua bênção sobre meus ouvintes que têm procurado entender a tua palavra. Abra mais nossos corações, tanto para transmitir como para ouvir e aceitar estas tremendas verdades que foram reveladas pelo Cordeiro ao sétimo anjo, que é o seu profeta nesta última era. Venha e abençoe o seu povo nesta hora, Pai, por tua graça e por tua misericórdia, curando os enfermos, libertando os oprimidos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Paz, saúde, felicidade é o que estaremos lhe desejando amanhã, neste mesmo horário, na palavra do pastor Osmar Rodrigues Costa. Fé para vencer.